Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito dos bancos brasileiros que irão agora começar a temporada de resultados do quarto trimestre de 2024. Veja que estamos no ano de 2025 e o primeiro resultado a ser reportado se refere ao último trimestre do ano anterior. E o mercado está esperando coisas não muito boas para os bancos brasileiros. E eu vou te trazer aqui os motivos. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Vamos falar aqui do que interessa, dos bancos brasileiros. Aqui no Investidor 10 você consegue fazer um filtro por setor financeiro e aí você vai encontrar também Itaúsa, Caixa Seguridade, BB Seguridade, porque são empresas do setor financeiro, basicamente bancos e seguradoras. O que nos interessa aqui são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco ABC e etc. Lembrando que a expectativa da taxa Selic para o ano de 2025, segundo o último relatório Focus, que reúne a opinião dos analistas de mercado, seria de uma taxa Selic a 15%. E o senso comum nos diz que bancos ganham com juros bem elevados. Isso é uma meia-verdade, porque sim, os bancos conseguem pegar essa Selic e fazer o quê? Colocar juros maiores nas suas operações de crédito, principalmente empréstimos e financiamentos. Contudo, o risco aumenta também, o risco da inadimplência, porque agora com juro mais elevado, o devedor ele fica com dificuldades financeiras de realizar o quê? O pagamento, e até mesmo as empresas de realizarem esses pagamentos. Não só para os bancos, mas para o mercado no geral, quando elas emitem debêntures, CRI, CRA, porque a dívida, no geral, ela vai ser pós-fixada. E esse componente pós-fixado é o CDI, e o CDI acompanha a taxa Selic. Então, a Selic subindo, indo para patamares muito elevados, isso dificulta você ter um retorno acima da sua alavancagem, acima do seu custo de dívida. A gente está falando de 15%. Eu não sei você, mas projetos que dão retorno com margem de segurança acima de 15% são escassos. A verdade é que para você conseguir retornos de 20% ou até mais, são raros os projetos. Então você afunila demais. E aí você vai fazendo com que a economia como um todo fique estagnada, porque as empresas não conseguem investir. O crédito fica mais caro, o consumo fica mais limitado, tudo isso você já sabe. Mas em relação aos bancos, o problema é o seguinte, e o mercado já está prevendo isso, que com a Selic tão alta, o custo de funding vai ficar muito elevado. O que é isso, Luan? Custo de funding. Veja, o que basicamente é um banco? Ele nada mais é que um intermediário financeiro. Ele não usa capital próprio para realizar as suas operações de crédito. Ele não pega o dinheiro do banco, do patrimônio líquido do banco, dos acionistas e fala assim, olha, eu estou emprestando meu dinheiro para você. Que nem um agiota, não é assim. O banco, ele faz o seguinte, viu? Você que é agente superavitário, você que tem grana sobrando, coloca o dinheiro aqui que eu guardo para você e te pago uma taxa, te pago uma taxinha aí, eu te pago o CDI, que é quase a Selic, tudo certo? É melhor do que o seu dinheiro ficar ali perdendo a inflação, debaixo do colchão. E você fala, não, verdade, tá, me oferece aí um produto, um CDB, um fundo DI, você vai lá e coloca o dinheiro, você tem dinheiro sobrando, você que é 1% da população brasileira. Você coloca o dinheiro e aí você tem o rendimento da Selic ou do CDI. E o banco, sabe o que ele faz com o seu dinheiro? A partir do conceito de depósitos compulsórios, ele pega grande parte do seu dinheiro e empresta a terceiros para os agentes deficitários, que estão precisando de grana. E esse pessoal, você acha que vai pagar quanto para usar do seu dinheiro que você deixou com o banco? Vai pagar o mesmo CDI? Claro que não. Vai pagar uma taxa bem acima. Então o que acontece? Com o custo de funding subindo, agora o banco tem um custo maior para remunerar esse capital de terceiro. Ele tem um custo maior. E isso faz com que seja mais difícil para o banco conseguir um spread maior. Por quê? Porque veja, além do risco de crédito aumentando, a inadimplência, você ainda tem dificuldade de pegar essa grana, que tem que ser remunerada pelo menos em CDI, pegar essa grana e conseguir um spread, uma taxa bem acima desse custo de funding. Então o que eu estou dizendo? Olha, Selic a 15%, eu vou pagar 15% no CDI. É muito difícil eu pegar esse 15% e colocar um spread muito acima disso ao emprestar para agentes deficitários. Colocar 20%, 30%, depende muito da operação, mas começa a ficar mais apertada a margem do banco. Então o banco aumenta seu custo de funding, a margem fica apertada, as pequenas instituições sofrem,
vão ficando pelo caminho. Então aqui vai uma dica para você nesses momentos. Esses momentos, por mais que eles nos deem oportunidades, quando você está preparado, são momentos de cautela. Até porque quando tivermos uma virada de ciclo, as coisas melhorando novamente, você vai perceber o seguinte, até mesmo os ativos mais conservadores irão subir. Quando eu estou falando aqui de empresas. Então não precise ser herói, sair pegando tudo que está muito arriscado, não fique adicionando risco demais à sua carteira. Porque, de novo, quando viramos o ciclo, quando entramos no bull market de verdade, tudo sobe muito bem. Pode até um ativo mais conservador não subir tanto quanto o outro, mas e o risco que você correu? E o risco não é somente volatilidade. O risco é, se você precisar daquele dinheiro por algum imprevisto no momento errado, você vai perder dinheiro. É isso, é a possibilidade de perda patrimonial. Cuidado, não fique só, eu aguento volatilidade. Isso é uma grande ilusão. A ilusão de que você vai tomar decisões somente racionais. Eu já falei aqui no canal em algumas vezes sobre os vieses cognitivos e você ignora porque eles são inconscientes. Então, cuidado. Mas olha só, o que o mercado está projetando aqui? Lembrando que os efeitos de uma Selic a 15 ainda não vão entrar nesse balanço. Afinal de contas, se refere ao ano de 2024. E a Selic fechou a pouco mais de 12% no ano passado. E essa aqui é a opinião do Safra. Olha o que eles dizem, que esperam um cenário mais difícil para os bancos em 2025 pelo aumento dos custos de funding, que é o que eu comentei com você. E com essa visão mais cautelosa, por exemplo, tivemos recomendação das ações do Bradesco caindo para neutra, o pessoal está pessimista com o Bradesco. Itaú mantendo recomendação de compra para Banco do Brasil e Santander. E é o que eu venho sustentando hoje, os bancos mais seguros de se investir, ainda mais com esse cenário complicado no Brasil, seriam Banco do Brasil, Itaú e até mesmo um banco menor que é o Banco ABC. Alô, aí BTG Pactual e BR Partners. Aí eles entram em outra categoria porque são bancos de investimento. Aqui eu estou falando de bancos que são afetados pelo crédito. E aí então eu estou falando dos bancos múltiplos que você conhece. Então, especialmente hoje, se eu fosse investir em bancos, pensando em segurança nesse cenário difícil, eu pensaria em Banco do Brasil, Itaú ou Banco ABC. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre os bancos e quais seriam as melhores oportunidades. E as estimativas de resultado para o quarto trimestre são as seguintes. Lucro líquido de 10,8 bilhões para o Itaú, 5,3 bilhões para o Bradesco, 9,5 bilhões para o Banco do Brasil e 3,7 para o Santander. O Itaú, um ano antes, teve 9,4 bilhões, então vai reportar crescimento. Bradesco, 2,8, melhorou também. E Banco do Brasil apurou 9 bilhões, deve ter uma melhora. E Santander, 2,2 bilhões. Então você nota que teve melhora e vai ter melhora, mas deve ocorrer uma estagnação. Por quê? Esse juro continua dando resultado positivo para os bancos, mais lucro. Mas chega um momento em que começa a virar inadimplência, o custo de funding fica complicado e aí você começa a ter a curva se inclinando para baixo. É algo bastante similar à curva de Laffer, que diz o seguinte: o governo ele consegue aumentar a sua arrecadação aumentando impostos até determinado limite. Bateu em determinado teto, começa a haver uma queda da arrecadação conforme o quê? O Estado aumenta o tributo, aumenta o imposto. Mesma coisa com o juro. O juro vai aumentando, o lucro vai aumentando nos bancos. Chega um momento em que o juro fica tão alto que aí o lucro dos bancos começa a cair. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Então, é o momento de ficar naqueles bancos mais seguros. E veja que mesmo o Itaú, que é o banco dos bancões mais rentável do país, tem volatilidade aqui nos seus lucros. Mas a gente nota que desde 2020, a tendência de alta no lucro do banco é muito clara. E isso deve continuar, na minha visão, com o Itaú, que conseguiu passar pela crise de crédito sem maiores problemas, ao contrário do Santander e do Bradesco. Em relação ao Banco do Brasil, super pagador de dividendo, então isso também te compensa, bastante descontado, negociando abaixo de suas médias, deve sofrer um pouquinho com a crise de crédito no agronegócio, mas o banco também tem resultados bem consistentes. Quando a gente vai aqui em contábil, a gente nota que ele teve volatilidade no passado, mas depois também a partir de 2020 vem numa crescente e o lucro a cada trimestre vem sendo muito positivo. A gente nota que saiu em 2023 dos seus 7 bilhões ali para 8 bilhões, para atuais 9, beirando 10. Mas esse deve ser o topo. Então não espere aí uma super subida no lucro dos bancos, seja mais pé no chão e fique com os ativos mais conservadores. Lembrando que
tem previsão de Selic acima de 15%. Por isso você tem pré-fixado aí pagando mais de 15%. A XP chegou a dizer que a Selic pode chegar a 15,5%. Se for o caso, você comprando esses títulos hoje, você estaria comprando num mau momento. Porque afinal de contas, se com o pós-fixado eu estaria ganhando 15, 15,5, por que eu vou comprar um com 15,16? Claro, se você precisa travar uma determinada rentabilidade, seja qual for o motivo por determinado período, aí sim, mas não sendo esse o caso, é claro que você pode acabar perdendo com a marcação a mercado. Uma verdade é a seguinte aqui no Brasil: nunca aposte contra a alta do juro no Brasil. Nunca aposte contra a alta do juro no Brasil. Então não fique achando que chegamos no topo, que é isso que vai ter virada, ainda não sabemos. De todo modo, os lucros dos bancos permanecerão consistentes por enquanto, e a gente vai monitorando por aqui. E eu ensino a analisar o balanço dos bancos e de qualquer empresa lá no nosso curso Formação Mirai Investing, o FMI. Estamos com as matrículas abertas para a última turma. Iremos finalizar ainda neste mês, então não perca a oportunidade, ainda mais com desconto final de 25% com o cupom LESTE-FMI. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Teste por 7 dias grátis e venha ser aluno do FMI. Última turma, última oportunidade. E a você que eventualmente queira saber qual seria o melhor título, pré-fixado ou IPCA nesse momento, eu vou deixar um vídeo aqui em cima.